Hoje recebendo Eli Aires, presidente do Simplauto, vamos falar do projeto de lei que institui o regime de previdência complementar no âmbito do município de Araxá para os servidores. Bom dia, Eli, seja bem-vindo mais uma vez ao Imbira Notícias. Bom dia, um prazer enorme estar aqui nessa casa. Gosto de estar aqui levando a palavra aos servidores, aos ouvintes, nessa rádio que tem história e faz história na imprensa de Araxá e na próprio desenvolvimento da cidade, né, Carlinhos? Quantos anos, né? Verdade. Vamos lá, estou à sua disposição, de vocês e dos ouvintes. Eli, para a gente começar falando, né, primeiro acho que a gente pode explicar, né, o que é o regime de previdência complementar, para quem que ele vai ser aí uma diferença. O projeto foi aprovado essa última terça-feira na Câmara Municipal, mas anteriormente esse projeto foi apresentado o ano passado, né? Então a gente teve o pedido de desarquivamento desse projeto para que seja votado em 2022, houve também um fórum comunitário que aconteceu, a gente ainda vai falar do fórum, mas primeiramente eu queria que você explicasse a quais servidores esse projeto aí vai atingir. Beleza. O nome já diz, né? Previdência complementar. Nós temos hoje os servidores públicos municipais concursados, temos o nosso regime geral de previdência próprio e os servidores contratados, eles ainda sujeitos ao regime geral de previdência, que é o INSS. Os servidores, nós temos hoje um limite de salário que é estabelecido pela lei federal, da qual a aposentadoria não pode ultrapassar 7 mil e poucos reais para o recebimento em relação à aposentadoria. Nós temos servidores, e nós temos casos, inclusive, que nós estamos tentando resolver com a reforma do Estatuto, servidores que têm um salário, têm algumas gratificações, têm alguns complementos salarial, que não integram ou integram o desconto do regime geral de previdência próprio, mas não entram na faixa de salário quando o servidor aposentar. Então essa lei foi criada por uma imposição constitucional também, o artigo 18 da própria lei que instituiu o regime geral de previdência dos servidores federal, estadual e municipal, para esses servidores ter um complemento. O servidor paga um complemento para ele aposentar com um salário até o teto ou um salário acima do que ele ganha. E a prefeitura faz o complemento. O projeto de lei 17, como você mesmo disse, foi enviado à Câmara. Nós tivemos as discussões necessárias nas comissões que tramitou o projeto e fizemos um fórum comunitário, da qual chegamos aí à conclusão que precisava emendar o projeto em relação até ao funcionamento dele. Então o servidor ficar atento, ele é uma lei opcional, o servidor não tem a obrigatoriedade de aderir, também não tem a imposição de descontar caso ele queira. É uma decisão pessoal. Isso, vamos continuar aqui, como a gente disse, né, falando também um pouquinho do fórum, né, durante o fórum, Eli, até você mostrou uma preocupação, né, em relação à gestão do fundo da Previdência. Então eu gostaria que você explanasse um pouco sobre essa preocupação que você demonstrou no dia do fórum. Exato, nós apresentamos no fórum, nós tivemos acesso a um trabalho muito elaborado pela doutora Luciana Portilho Silva e o senhor Isaac Newton Silva, advogados previdenciários, e a Revista Brasileira de Previdência trouxe um trabalho desses dois juristas em relação a esses fundos, né, chamados fundos de pensões complementares, ou até mesmo de fundo de previdência complementar. E a autogestão desses fundos, ela recai sobre os servidores municipais, porque o Instituto de Previdência ele não tem gestão financeira e nem administrativa. E a lei, o projeto de lei que estava tramitando na casa não tinha nenhuma referência a quem ia cuidar, apenas a licitação que ia ser feita pelo município. E nós conseguimos, com depois da discussão em plenário do Fórum Comunitário, a participação do vereador Evaldo e da vereadora Maristela, apresentou aí e a servidora da casa também apresentou as emendas relativas à criação do fundo, do gestor do fundo, através de pessoas com conhecimento técnico, com indicação feito pela Câmara Municipal, pelo sindicato, pela Prefeitura e pelo próprio Instituto. E dali também terá o Conselho Fiscal e a prestação de conta desse fundo. E também a gerência, a empresa que será contratada através de licitação, para que o servidor tenha conhecimento e acompanhamento de quem estará cuidando desse dinheiro, desse recurso
que poderá lá no fim da sua carreira trazer para ele a previdência complementar, sua aposentadoria complementar. E você em contato com os servidores, foi de interesse dos servidores essa questão, né, dessa previdência, e o que vai onerar para o servidor em questão Olha, de remuneração? Nós fomos muito pouco abordados em relação à previdência complementar. Eu falava aqui anteriormente para vocês no intervalo que eu tenho uma certa preocupação de não ter uma adesão tão assim esperada por parte do servidor, porque primeiro por desconhecimento, se não houver por parte do próprio município, ou até nós, da entidade sindical, uma explicação e um trabalho de mostrar ao servidor que ele pode ter um complemento salarial ao final da sua carreira de trabalho, ele não vai aderir. Primeiro que quando fala que tem que pagar algo, e se ele não tiver a sobra salarial para isso, porque ele vai ter, e nós temos dois casos específicos. Os servidores que têm ali a gratificação de função, ou até mesmo a gratificação já incorporada, que não está descontando, houve um tempo que o IPREMA descontava isso e não entrava no salário. Esses servidores, eu falava há pouco com a Fabiana antes de vir para cá, poderão agora optar em ressarcir desse desconto que foi feito, ou até mesmo negociar com o IPREMA para que esse valor vá para a aposentadoria complementar. Isso não está na lei. Isso é uma tratativa administrativa ou até mesmo judicial, caso necessite. E só para a gente esclarecer, não são todos os servidores que vão conseguir se incluir na Previdência, né? Existe ali um limite, um valor salarial que o servidor recebe para conseguir se enquadrar dentro da Previdência. Exato. Se você pegar aí um servidor que já ganha o salário mínimo, ele nem tem um pensamento de uma Previdência complementar, porque ou ele vai aposentar com o salário mínimo, principalmente se for, infelizmente, por um afastamento de doença e vir aposentar por invalidez, ou ele não vai ter, ao final de carreira, nenhum crescimento administrativo dentro da tabela de progressão para que ele tenha um salário melhor. Se ele tiver, ou aquele servidor intermediário que ganha entre 3.500 a 7.000 reais, mas o limite da previdência local é o mesmo da nacional, ele terá que fazer um complemento. Isso é uma questão muito pessoal, muito individual da pessoa ter, alguns, inclusive, nós já temos servidores que pagam aí as chamadas previdências complementares de instituições bancárias que oferecem isso, às vezes com rendimento, para que a pessoa possa ter ao final da sua aposentadoria, ao a sua aposentadoria, o saque, inclusive, do rendimento desse dinheiro depositado. Nós temos aí instituições que já trabalham com esse fim. E a Previdência Complementar poderá também, dependendo da empresa que ganhar a licitação, fazer o mesmo trabalho de benefício para o servidor. Vocês apresentaram algumas emendas, o projeto foi aprovado, o projeto precisava ser aprovado durante esse mês de março. Isso, até dia 31. Porém, ele não foi sancionado, né? Não foi ainda também nem publicado no DOMA. Isso muda alguma coisa no cenário ou ele somente precisava ser aprovado na Câmara? Não, eu acredito que ele foi aprovado na última terça. O DOMA é eletrônico, para te falar a verdade, eu não vi, mas acredito que ele já deve ter sido publicado, mas a sua aprovação no plenário já consta aí como a obrigatoriedade de cumprir o que o governo federal exige para que a prefeitura não tenha aí negativado a sua certidão em relação aos compromissos previdenciários. Sobre ainda a questão da previdência complementar, o servidor que quiser, então, a partir de agora, né, então, com o projeto, né, depois do projeto sancionado, o servidor que quiser aderir à previdência, qual que vai ser o procedimento? Primeiro, pela própria lei aprovada, lá tem o seu artigo definido, a prefeitura vai abrir a licitação para a contratação da empresa. Existe, eu acredito que muito poucas empresas especializadas nesse sentido, porque ela tem que ser uma empresa especialista e totalmente voltada para esse segmento de previdência complementar, com as suas normativas, inclusive estabelecidas pelo governo federal, pela agência regulamentadora. E aí nós vamos acompanhar, depois da licitação totalmente concluída, é onde o servidor, será avisado para que ele possa aderir dali para frente, dentro daquela faixa salarial que ele optar, porque tem essa questão, e aí ele fará a adesão, o município a adesão dele, e a nomeação do fundo vem através de um decreto,
com esses gestores escolhidos pelo Executivo, pela Câmara, pelo Instituto e pelo Sindicato. Eli, aproveitando também a sua presença aqui, né, a gente não pode deixar de falar do Estatuto do Servidor, né? Ótimo. Falamos tanto durante o ano passado, o projeto foi apresentado, né, foi desarquivado aí para esse ano novamente, o projeto segue em tramitação agora na Câmara e você acompanha, né, a questão do Estatuto. A gente teve uma entrevista aqui antes. Por que o projeto ainda não foi aprovado? Explica pra gente ainda o porquê que ele está em tramitação, que é uma esperança e uma expectativa dos servidores também por esse Estatuto. Perfeito. Né? Eu fico muito feliz de tocar nesse assunto, porque é uma defesa que sempre fizemos em relação ao Estatuto do Servidor Público Municipal, do plano de carreira, enfim. Nós não podemos ter pressa. Nós esperamos 47 anos para discutir esse projeto. Ele não tem uma data formalizada e exigida constitucionalmente igual esse da Previdência para ser aprovado. Porém, nós temos que ouvir o servidor. Nós vamos agora, com a Comissão de Vereadores, realizar um fórum comunitário às 17 horas, em horário diferente, para que o servidor possa participar na Câmara Municipal, um evento da Câmara Municipal, da Comissão de Trabalho da Câmara conosco. E vamos ouvir o servidor. E na outra semana nós vamos fazer uma assembleia do servidor com tudo aquilo que nós tiramos das informações de reuniões setoriais e também dos e-mails que chegaram no e-mail criado para recebimento de sugestões. A doutora Juliana, Marlene, Evanilda tem feito um trabalho de compilar essas informações para que a gente possa, inclusive, não ficar repetitivo dentro do fórum e da assembleia. E aí sim, depois, tirando tudo isso, já chegamos a algum consenso entre os vereadores e a comissão, entre o sindicato e a comissão, e entre o assessor jurídico da prefeitura em relação a algumas questões. E é claro que nós vamos tentar apresentar o melhor possível para garantir ao servidor público municipal um estatuto que vai ter uma durabilidade maior, mas que possa beneficiar o servidor de maneira clara, sem nenhum prejuízo a sua efetivação profissional. E aproveitando também, né, você até nos disse aqui no intervalo, né, sobre você hoje está à frente do sindicato, da Aspra, né, e da cooperativa. E você até, não sei se poderia contar, mas eu vou contar, né, contou aqui pra gente no intervalo que pretende colocar aí as três instituições em um local só. Então eu gostaria que você falasse sobre você contou pra gente no intervalo, eu nem perguntei se podia falar, mas agora eu já entreguei, né? Já entregou. Não foi combinado. Não, mas tranquilo, eu falei aqui com a liberdade de vocês aqui, a gente conversando sobre a associação. Nós estivemos aqui, eu e a Cristiane, num compromisso com os servidores. Nós não estamos falando de unificação de entidades, queremos deixar isso bem claro. Não temos essa pretensão, muito pelo contrário, nós vamos transformar a associação numa caixa de assistência à saúde exclusiva do servidor público. Já estamos com um trabalho bem adiantado estatutariamente, mas nós precisamos buscar e também fazer economia. Nós estamos sim já projetando para os próximos meses de maio e junho a questão de colocar as três entidades atendendo o servidor num só local, com economia. Nós vamos mostrar a economia em relação... Já economiza 2 aluguéis, né? 2 aluguéis, exatamente. E além disso, questão administrativa muito grande e atender o servidor num local só para que ele possa aí ter um atendimento melhor e com novidade. Nós vamos ter dentro desse local já um consultório médico, o odontológico nós já temos, vamos ampliar com mais um profissional e a questão do consultório médico para atender o servidor. Então seria um local só para todos os tipos de atendimento que o servidor precisa, exatamente, né? Tanto do sindicato quanto da associação, né, e da cooperativa. Exatamente. Nós vamos mudar o sindicato dia 19 de maio e a associação dia 19 de junho. Isso tudo, essas datas, todas elas planejadas, devido aos contratos existentes, para não ter aí a questão da multa, de pagar a multa, e principalmente para atender o servidor. Em breve nós vamos estar informando o local direitinho, vamos usar o espaço da rádio com a publicidade mensal para estar informando o novo endereço. Eli, até aproveitando que entramos no assunto sindicatos, tem aqui a participação da Marilene, ela tem uma pergunta a fazer sobre o desconto dos sindicatos. Ela diz o seguinte: sem o desconto, sobre o desconto do sindicato, sem nos perguntar se queríamos, né? Já que temos convênio com a Aspra, isso acontece há alguns anos. Como sair desse convênio do sindicato? Não, primeiro que não existe nenhum desconto sem autorização do servidor. Ela está muito equivocada, não tem a mínima condição dela estar pagando algo que ela não autorizou. Então ela
por favor, anota meu telefone aí, 98863-4717. Repete. 98863-4717 ou 3662-2715. Ela pode entrar em contato imediatamente. Não existe. Se ela teve algum desconto indevido, ela tem que ser ressarcida. Mas não existe isso, tá? Com certeza ela é filiada ao sindicato, sim. E isso é muito fácil averiguar. A próxima participação aqui, o ouvinte pede para preservar o nome, ela tem 3 perguntas. Aliás, 2 perguntas. Pergunta se tem informação, se cogita, se concurso público para esse ano. Mas pode ter sem homologar o plano de carreira. Ela está aguardando o plano para aposentar. Ela queria saber. Beleza, pergunta ótima. Inclusive nós tivemos no Ministério Público anteontem, com a comissão da Câmara de Vereadores, fomos tratar do estatuto, porque o Ministério Público enviou um ofício à Câmara, e nós fomos lá conversar com o Dr. Marcos Paulo, muito solícito, muito receptivo em relação a isso, e nós tivemos informação sobre os concursos da Prefeitura. Nós teremos, a Prefeitura vai ser obrigada, inclusive pelo TAC, a realizar concurso na Secretaria de Segurança Pública, na Saúde, na Fundação da Criança e na Educação. E isso atinge todo o quadro geral. Isso muito em breve. O edital da Secretaria de Segurança Pública já foi publicado pelo IMAN. IMAN, isso. Que vai fazer as provas, vai acontecer as provas para essa secretaria. Em relação ao concurso, pode sim haver o concurso sem o plano de carreira. O plano de carreira é um complemento salarial. Eu vou pedir que ela aguarde mais um pouco, porque nós terminamos o estatuto, o plano de carreira vai vir automaticamente, que é um compromisso da administração e da secretária Zuma. E aí ela pode aposentar melhor um pouco aí com o seu salário. E é uma expectativa, né, dos com servidores certeza. Do plano de carreira, né? Então, exatamente. Até tanto para os profissionais da educação quanto para os profissionais da saúde, né? E do quadro geral. Porque o da educação já existe, ele vai ser feito uma correção. Do quadro geral nunca existiu, ele vai ser criado. E da saúde uma exigência também que passa a ser um plano individual. E parece que há uma intenção da administração, um plano de carreira da própria Procuradoria, que é categorias diferentes, e a lei faculta essa questão de separação. Ele hoje, dentro do sindicato, aí já somente na questão do sindicato para os servidores, qual que é a principal demanda hoje que os servidores reivindicam, os servidores públicos reivindicam no sindicato? Hoje a questão do plano de cargo e salário, mas nós estamos com uma demanda muito grande, que é a questão da lei 173, que congelou os quinquênios. E eu até achei que quando o Carlinhos começou a perguntar, eu falei, vai ser sobre o quinquênio. E com o fim da vigência da lei no final do ano passado, os municípios teriam que ter voltado a pagar o quinquênio. Nós criamos até uma tabela para o servidor entender a tabela de congelamento e a data que ele teria direito. O município ainda não pagou esse quinquênio, teria que ser em fevereiro. Nós estamos buscando informações administrativas sobre isso. Dou a notícia... o servidor começou a receber as insalubridades atrasadas, que nós requeremos. Tem servidor que recebeu 11 meses de insalubridade atrasada já. E por que essas insalubridades estavam atrasadas? Porque o município não tinha um profissional para fazer o levantamento, e foi feita uma licitação, uma empresa do Rio de Janeiro que ganhou, ela veio para Araxá, está aí instalada na rua Padre Anchieta, e ela é exclusiva para a prestação de serviço para levantamento da insalubridade, peculiaridade e a situação de trabalho, inclusive fazendo os mapas de risco de trabalho, e inclusive vai implantar a CIPA. O edital deve sair agora, que foi uma denúncia de muitos anos, o Carlinhos deve lembrar disso, quando a gente veio aqui na Rádio Biara, ainda era lá na Climé Guimarães, e isso demorou um processo de muitos anos, e recentemente nós assinamos o TAC com o município para ser cumprido. E você sabe quantos servidores mais ou menos foram contemplados com essa questão da insalubridade? Acho que até me recordo desse assunto ter surgido na Câmara também, de alguns servidores que estavam sem receber essa insalubridade e seria necessária essa primeira adequação para depois fazer esse pagamento deles retroativo. Olha, eu não tenho um número específico, mas posso te garantir que é significativo. Entre o setor de varrição, saúde, o pessoal do cemitério, todos os serviços insalubre e de peculiaridade estão sendo feitos. Hoje tem um técnico da prefeitura, que é o Pedro, ele também está acompanhando essa empresa em relação a essas questões, e nós também, porque nós fizemos audiência com o Ministério Público do Trabalho em Patos de Minas, e o município tem prazo para cumprir esse TAC.
Certo, Eli, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, né, esclarecendo, trazendo aí vários esclarecimentos, né, trouxe até uma novidade, né, que a gente ainda não tinha essa informação, que os servidores começam a receber, então, a insalubridade que estavam aguardando, né, e com a previsão agora do Estatuto, também o fórum marcado, e os servidores vão poder acompanhar no dia 6, você trouxe a informação. Sim. Também, né? E também fazendo esses esclarecimentos sobre a Previdência. Mais a Assembleia, né? Que nós vamos realizar. Mais a Assembleia, né? Mais informações aí dessa redução de custos das 3 instituições, né? Da cooperativa, do sindicato e da associação. E assim que a gente estava despedindo, já chegou mais uma pergunta aqui. Vamos lá, Bruno. Dá tempo. Menor espera. A Cristina, ela está perguntando, quem trabalha na cozinha pode receber periculosidade? Não, isso tem que ver qual o serviço, qual a função. Não é porque trabalha na cozinha. A cozinha tem que ser um lugar higiênico, com toda a norma de segurança e higiene da nutricionista, que passa lá e dá a sua... para quem trabalha com insalubridade, né? Entendeu? Então nós temos que ver. Agora, se ela trabalha na cozinha após a realização do trabalho de fazer o manuseio de alimento e a comida, e ela vai trabalhar para limpar, e isso aí é diferente. Temos que olhar isso, e quem disse isso é o engenheiro e o técnico de segurança trabalha através do laudo. Chegou mais um, ele. A Maralícia Floriano, qual a diferença de plano de cargos e salários do plano de carreira? Haja vista que o executivo informou que não haverá plano de carreira. Não, plano de carreira, o plano de cargos, salário e carreira. Isso é nome. É o que define cargos, salários e a carreira, às vezes né? É nome. Tem gente que gosta de usar plano de carreira, pronto, é a carreira do servidor. Plano de cargos, salário e carreira. É só nome. Mesma coisa. É a mesma coisa. Aquele plano que define, né, os cargos, né, o cargo 1, o 2, né, a possível ascensão da pessoa, a tabela horizontal, de salários, vertical, o crescimento, é isso aí. Muito bem. Eli, então, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez, obrigado, né? Os nossos microfones estão sempre à disposição para você vir trazer informações. Com certeza, é um dos programas que tem um acesso ao servidor. A gente sai daqui e depois o telefone não para, pode ter certeza disso. E é muito bom vir aqui esclarecer e quem sabe aí no futuro a gente começa a trabalhar uma ideia de pelo menos vir aqui de 15 em 15 dias, 20 em 20 dias, trazer informação específica ao servidor.